Never e no return no Python são tipos que indicam um bottom type. A gente até viu o object, né, no caso, que é o supertipo de todo mundo. O supertipo de todo mundo, no caso, ele é um top type. Então, o bottom type seria um subtipo de todo mundo. Ou seja, como ele é subtipo de todo mundo, ele não pode ser tipo nenhum. Então, ele não pode ser atribuído a nada. Ele é um valor vazio. Vamos entender isso aqui? Que eu acho que depois dessas palavras difíceis aqui, você vai ter a aula mais simples sobre tipagem que você já viu na sua vida nesse canal aqui, porque eu li as PEPs ali no caso, de tanto onde foi introduzido no return, quando foi introduzido never, eu li as dúvidas, isso aqui gera dúvidas, até no próprio GitHub lá do CPython. Então, eu vou simplificar a tua vida e eu vou te dar mais tempo de vida, para você não ter que ficar pesquisando mais sobre isso aqui, tá? Porque never e no return, eles fazem a mesma coisa, é só semântica no nome aqui. Eles são tratados de forma igual pelos type checkers aqui, tá? Então vamos ler aqui rapidão e eu já te mostro alguns exemplos de código aqui para você ver onde isso acontece, e isso acontece muito no nosso programa. Então, never e no return, qual a diferença em Python? Essa é a nossa aula 18 de type hints no Python, ou tipagem no Python. Ambos never e no return indicam bottom type. Aqui, um tipo que é subtipo de todos os outros tipos. Como eu te falei antes, se você entendeu tudo até aqui nessa playlist, você vai perceber que bottom type é o extremo oposto do object, que é um top type. E aí, uma observação rápida aqui para você, N também é um top type, só que N desativa o type checker. Então, eu não gosto muito de utilizar, só utilizo N em casos extremos, onde eu realmente preciso de qualquer coisa ali. Mas N desativa o type checker e ele é também um top type. Então, os top types do Python são object e N. E os bottom types do Python são never e no return. Então, o supertipo de todo mundo e o subtipo de todo mundo que a gente acabou de ver aqui, tá? E aí, como never e no return são subtipos de todos os outros tipos, eles não podem ser atribuídos a nenhum tipo. Isso é estranho, mas acontece muito no seu código. Por exemplo, uma função que lança uma exceção ou que chama sys.exit para terminar o programa, nunca retorna nenhum valor. Então, ambos, never e no return, funcionam aqui, tá? Qual que é a diferença, então, entre eles aqui? E aí, igual eu tava te falando, eu já vou te poupar bastante tempo aqui, e a diferença é só o nome. Então, você pode pensar nisso aqui como semântica, né? O que eu tô fazendo? Isso aqui cabe um nome never ou um nome no return? Depende do que você estiver fazendo. Vou te dar dois exemplos simples. Se você tá numa função que nunca retorna, ou seja, você chama a função e ela lança uma exceção, ou ela sai do programa, isso é no return, é uma função que não retorna, né? O none também funcionaria aqui, tá? Uma outra coisa também que você pode fazer aqui é esgotar condicionais. Então, às vezes você tem uma condicional que faz lá ou match case, ou if, else, no caso, você fizer if alguma coisa, if elif, né? Elif alguma coisa, elif outra coisa, else, e aí acabou as condicionais todas ali. Abaixo dessa condicional, se esgotou tudo, é never, não tem outro tipo pra acontecer ali. Então, nesse caso, eu já falei o que é, né? É never. Nesse caso, eu usaria never ao invés de no return, porque aqui parece semanticamente melhor se eu utilizar isso aqui. Deixa eu te dar alguns exemplos aqui, e eu nem vou ter que executar o código, você vai entender isso aqui perfeitamente, tá? Aqui eu tenho uma função que sai do programa. Essa função que sai do programa, eu acho mais semântico falar que ela não retorna. Então, no return. Sempre também o none funciona, tá? Então, se você tem uma função que sai do programa, você tipar ela como none, não tem problema. Só que semanticamente é errado. Se você observou bem e entendeu tudo que a gente fez até aqui, semanticamente essa função não retorna none, porque none também é um tipo de um tipo só no Python, um tipo de um valor só no Python, né? None. Mas aqui eu não estou retornando none, aqui eu não estou realmente retornando, o programa vai parar depois da execução dessa função aqui, então no return seria melhor, tá? Até porque se você, eu vou te mostrar abaixo ali que o type checker vai entender que quando eu chamar essa função, abaixo dela nada pode ser executado. Então ali ele sabe que é um bottom type, ele não vai ali. Então vamos para o próximo exemplo aqui, uma função que lança uma exceção também, no return. Beleza, mas qual que é a diferença aqui do never e do no return? Como eu te falei, o nome. Por que eu achei aqui nesse local utilizar no return como mais semântico? Porque claramente é uma função que se eu chamar ela, na hora o programa vai parar. Essa outra aqui, a mesma coisa. É uma função que se eu chamar ela, na hora o programa vai parar. Agora, never. Nesse caso aqui específico, eu já achei mais semântico utilizar never. Por quê? Vamos entender o que essa função faz para você perceber que essa função não para na hora. Ela tem condições
que fazem ela parar em algum momento. Mas olha o que ela faz. Eu entro nessa função, faço um loop infinito, pergunto alguma coisa para o usuário e eu dou um print nessa coisa lá embaixo. Só dou um eco do que ele está falando lá embaixo. Ok, mas se o usuário em algum momento digitar a letra Q ou a palavra quit, eu vou sair do programa. Então eu vou checar aqui essa condicional, vou falar tchau para ele e vou chamar a função noReturn lá em cima, que é a quit program. Então eu vou sair do programa. Olha o type checker entendendo o que eu falei aqui, ó. Aqui embaixo ele sabe que neste momento a análise de tipo indica que esse código é inalcançável. Então aqui a gente tem um bottom type. Esse código aqui nunca pode ser executado. Mas por que eu não coloquei no return aqui? Funcionaria também, tá? É tudo igual. Só tô pensando semanticamente aqui. Por que eu não pus no return? Aqui, ó, se você perceber, essa função não tem nada relacionado com return, mas tem um trecho que eu poderia ter código aqui. Eu poderia ter algum código aqui, por exemplo, se eu em algum momento eu mudar essa condição aqui e eu cair para baixo aqui do código, eu poderia executar esse trecho. Nesse momento, essa parte dessa função nunca pode ser alcançada. Então aqui a gente também tem um bottom type. Então esse código é estruturalmente inalcançável porque o meu loop ali, ele vai executar para sempre, e em algum momento eu vou matar o programa dentro do loop. Você vê que aqui tem várias coisinhas acontecendo, então aqui eu prefiro utilizar o type never, como eu estava te falando ali, né? Mas quando é uma função direto que eu vejo que ela não vai retornar alguma coisa, eu prefiro utilizar no return. Se você ficar na dúvida sobre qual usar, usa never, porque o never, ele veio mais eu acho que por conta disso aqui, tá, no caso. Porque no return ficaria estranho para você usar em algum local onde você esgota condicionais. Por exemplo, eu acho que aqui embaixo eu tenho um exemplo disso. Olha, isso aqui, ó. Aqui eu tenho um códigozinho onde eu tenho uma variável que está falando se o programa vai executar ou não. Se o programa for executar, que é true, eu vou executar esse trecho de código. Mas se eu entrar nesse else aqui, propositalmente, eu fiz isso aqui só para te mostrar a diferença. Nesse caso aqui, eu teria um never, né? Eu não teria no return. Aqui, apesar, eu chamei a função ali, mas eu poderia ter a outra aqui, ó. Poderia chamar essa outra. Vou criar outra aqui, ó, rapidão. Aqui eu poderia criar uma função never, por exemplo, e, sei lá, fazer qualquer coisa aqui. Pode ser lançar isso aqui mesmo. E aqui eu colocaria o tipo never. E aí lá naquele local onde eu chamei isso aqui, ó, só falar never. Simples assim. Ou até eu nem precisaria do else aqui, ó. Se eu entrar naquele if lá, eu executo o programa e se eu cair no never, nada para baixo dessa função vai ser executado aqui, tá? Eu não executei esse código, conforme eu te falei, então isso aqui vai dar problema. Eu tô olhando aqui, ó. Se eu deixar isso aqui assim, vai dar problema. Então eu vou deixar assim. Beleza. Então é basicamente isso. Simples assim, conforme eu te falei no começo da aula, essa ia ser a aula mais simples sobre tipagem que você ia ter nessa playlist, que é utilizar o never e no return, que você vai utilizar no return, geralmente você vai estar falando de retorno de algum método ou função, e quando você utilizar never, você pode utilizar em mais locais, que é esgotamento de condicionais, enfim, onde você achar que aquele tipo não é adequado ou nunca vai ser alcançado, aquele trecho de código, você pode utilizar a tipagem never para resolver isso aí. Então, beleza, pessoal, vou deixar essa aula aqui sim, na próxima aula a gente continua com type hints no Python.